Olá, amigos, muito boa noite a todos vocês. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na nossa câmera. Saudações a todos vocês, muito sucesso. Saudações aos meus alunos, o Enzo, o Heitor, a Malu, o Edu, o professor Sérgio, né? E também ao professor Mário Vaz, que me deu aula durante muito tempo, e ao grande John Barroso aí, e outros amigos mais que nós temos aqui, tá bom? Então eu gostaria de fazer um comentário, né, contando umas histórias aqui do xadrez e também falando de alguns materiais. Hoje eu quero falar assim do aquele jogo fantástico que chama o Stalton, modelo Fischer peso quádruplo, né? Que vocês já vão reconhecer aqui que tem aquele cavalo belíssimo, né? É um dos jogos super pesados, né? Ele abriu as fronteiras do super peso dos materiais. Esses jogos assim, eles costumam pesar 1,8 kg, são chamados de peso quádruplo, né? Na verdade, um peso chumbado convencional, que seria um jogo da Yanning, que é um dos melhores jogos fabricados no Brasil e no mundo, o Yanning pesa 800 gramas. Então o peso quádruplo ele pesa um pouco mais que o dobro, 1.800 gramas, tá bom? Eu consigo dar uma envenenada, uma customizada no jogo da Yanning, deixando ele competir com esse jogo de igual para igual em peso, tá? Embora o tamanho seja menor, porque aqui dentro não tem chumbo, aqui tem um cilindrinho de ferro, tá bom? Uma liga bem barata, porque esse produto é feito na China e o plástico não é um plástico resistente. O plástico da Yanning é muito superior. Sendo assim, a minha rainha aqui, ó, ela sofreu um acidente e eu tive que improvisar uma coroa de latão e preencher com resina de massa plástica. A aparência normal da rainha é assim, tá bom? Mas, se ela cair de frente, ela quebra. Essa aqui, inclusive, quebrou, tive que colar uma chapinha de latão aqui no desenho da coroa, tá bom? Essa rainha é uma rainha recuperada porque ela quebrou uns 4, 5 dentinhos dela aqui, tá bom? Agora essa aqui não teve jeito, quebrou tudo e eu resolvi fazer em latão, tá? Peça muito bonita. E o que mais chama atenção nesse jogo do peso quádruplo é justamente o cavalo e o bispo. A tonalidade é boa, é uma cor da pele, tem uma tonalidade um pouquinho mais escura à venda por aí que é bonita. Apenas a minha crítica fica na fragilidade do plástico e no pelo fato das peças serem brilhantes. Eu particularmente gosto de peças sem brilho. Mas o design é fantástico, né? Esse aqui é o bispo mais bonito que já fizeram, né? E em termos de beleza, ele supera o bispo da Yanning, né? Porque esse aqui é um bispo todo arredondado, com uma boca muito legal, né? Vocês podem ver aqui. Então esse aqui é um bispo muito legal do jogo peso quadro. As outras peças não tem muita diferença. E quando você vai avaliar um jogo de xadrez, você tem que analisar o tamanho das peças, ter um tabuleiro adequado. Normalmente o tabuleiro tem que, 2 quadrados tem que ter a altura de um rei, tá bom? Para ficar legal. A base tem que ser sempre menor que a base do rei, né? Tá lá. Essa aqui é a base do peão e essa é a base do rei. Tem que ser a maior base. Depois vem a base da dama, muito próxima. Depois as bases do bispo e da torre, tá bom? Que dá essa variação. A torre do Stalton peso quádruplo é uma torre bacana, segue criteriosamente o desenho do Stalton, a torre com as paredes, as muralhas baixas lá em cima, tá? Essa aqui é a torre. Então, essa é a proporção torre, bispo e cavalo. A proporção do peão é menor, comparando aqui com a do cavalo. E comparando com a do rei, é muito menor. Então, o quadrado ele tem que conter com tranquilidade a base do rei, né? Porque se você tem um tabuleiro com os quadrados muito pequenos, por exemplo, 50, 48 milímetros, as peças vão ficar batendo na hora de fazer a transição. Então, isso não pode acontecer com frequência. Então, se o teu rei tem 11 centímetros, o teu quadradinho, cada quadrado do tabuleiro tem que ter 55 milímetros. Tá? Essa é uma proporção que é saudável para você ter um jogo legal. Então, voltando, as peças peso quádruplo me encantaram. Quando apareceram no mercado, eu comprei logo 3, né? Um eu comecei a usar muito e danificou as rainhas em quedas. Os alunos estavam brincando aqui, quebrou. Então, eu tive que fazer essa gambiarra aqui para não perder a rainha. Lógico que há outras formas
mas eu quis fazer uma forma bem rápida, tá bom? Então, essas peças peso quádruplo são muito boas, porém elas são frágeis. A única peça que quebrou caindo foi a rainha mesmo. As outras peças suportaram bem as quedas e nunca se danificaram, tá bom? Mas o legal é que é um jogo que já vem super pesado e você pode adotar. Outros jogos que eu comprei, que eu gostei muito, foi o Zurich, porque não é brilhante, as peças têm uma coloração legal, então ficou bem bacana. Então, voltando a falar para vocês, ontem eu estava na loja de um amigo meu, eu coloquei um tabuleiro assim na mesa, e apareceu um senhor, né? Um senhor muito educado, de baixa estatura, mas com conhecimento gigantesco. Ele se chama professor Osmar. E esse professor, ele tem 80 anos e deu aula nas escolas do Senai, do SESI, na escola pública, foi professor de matemática, biologia, ciências, uma série de disciplinas, uma pessoa formidável, com muito conhecimento sobre crianças também. E nós conversamos e ele já chegou me desafiando. O tabuleiro estava em cima da mesa, nós fomos jogar e ele já chegou jogando bem, já fez o fianqueto do bispo, equilibrou as posições. E para minha felicidade, eu percebi que, talvez devido à idade, ele não teve um reconhecimento muito bom das peças e acabou perdendo material no começo. E aí eu notei o quão grande é a educação da pessoa. Eu já joguei com muitos jogadores de xadrez, né? E tem uns que reclamam do tabuleiro, reclamam das peças, reclama do bispo, da rainha, reclama de tudo. Ele quer justificar a derrota dele por alguma razão. Então isso nós vamos encontrar muito. Mas esse senhor foi muito educado, foi ético, não reclamou de nada, jogou precisamente. Chegou a um ponto da partida que felizmente ele ficou em desvantagem, ele acabou abandonando, né? Mas foi muito cordial, muito educado. Então, a partir daí veio um outro pensamento. Eu estava pensando hoje, quando eu estava caminhando lá para o meu local de plantão, e cheguei a uma conclusão. Eu acho que alguns enxadristas, eles sofrem da síndrome do Stoughton. É sim, síndrome do Stoughton, eu denominei assim. Por quê? A síndrome do Stoughton é quando o enxadrista ele não consegue assumir sozinho a sua derrota. Ele tem que criar uma desculpa, criar uma razão por ele ter perdido. Ou ele está com dor de cabeça, ou não é um dia legal, ou ele está com azar, ou ele não consegue se concentrar, ou porque o tabuleiro não era a cor que ele gostava, ou porque as peças brilhavam muito, ou porque o local não estava bem iluminado, ou porque o local era barulhento. Então ele vai procurar alguma desculpa, né? A síndrome do Stoughton. Porque reza a história, né? Que o Stoughton foi um grande jogador de xadrez, brilhante mesmo, ele foi campeão mundial e ele é inglês, né? Os ingleses são realmente soberbos, são geniais em tudo, mas eles gostam de tudo na tabela, tudo sistemático. O inglês adora padrões, né? No entanto que eles criaram, né, a polegada e uma série de coisas. E eles mandaram na humanidade durante séculos. Então, o que antecedeu o Stoughton foi que os jogadores de xadrez usavam vários modelos de design de peças, né? Então existiam os modelos Stoughton, que foram criados depois, existia o Barleycorn, o Selenius e o São Jorge. Então todos esses eram designs que tinham na Inglaterra. Imagina na Índia, na França, na Espanha, em Portugal. Então tinham outros designs de peças e os jogadores brigavam muito. E aí, numa tremenda jogada de marketing, né, envolvendo o poder da realeza britânica, o Stoughton com o Jack de London e um designer criaram o padrão Stoughton de peças. Depois foi oficializado pelo FIDE e adotado no mundo inteiro o design básico das proporções do jogo Stoughton, tá bom? Então por isso que eu denominei assim maldosamente, porque eu acredito que o Stoughton devia ser um cara que reclamava muito quando ele perdia as partidas, né? Porque ele não era uma personalidade muito legal. Porque inclusive quando acho que foi o Paul Murphy esteve visitando a Europa e desafiou o Stoughton para um match, ele não aceitou, né? O Stoughton era aquele cara que ele só jogava quando a federação determinava um jogo para um desafiante de nível, que tinha ranking.
Agora, se chegasse alguém lá e desafiasse o Staunton, ele não topava fazer um match, não. Ele afinava. Então parece que ele afinou pro Paul Murphy, se não me engano pro Pillsbury, não sei se ele também fez alguma coisa desse tipo. Então eu era uma pessoa que reclamava muito do jogo, né? Muito chato mesmo. E como a gente sabe que na história do xadrez sempre teve muita gente chata, né? Os caras se acham gênio, né? Imagina, o cara ganha um torneio aí já sai achando que é o cara mais inteligente da cidade, né? Imagina o cara que ganha o campeonato mundial, né? Ele se acha, né? Ele tá num pedestal intelectual inimaginável por nós, né? Então, pessoal muito vaidoso. Então, por isso que eu denominei a síndrome de Staunton. Então, se um dia um cara começar a reclamar muito, não ligue, isso é normal. Eu agradeço aqui os comentários de algumas pessoas que viram o meu vídeo e gostaria de enfatizar de novo a forma como eu vejo o xadrez, que o xadrez, na verdade, ele é um universo multidimensional, né? Você pode começar a usar o xadrez tanto na questão pedagógica, para melhorar a capacitação dos alunos numa escola, para que eles possam absorver e nutrir e aperfeiçoar os seus dons para outras disciplinas, né, da própria escola. Você também pode usar o xadrez na área terapêutica, para ajudar as pessoas a recuperarem os problemas causados, por exemplo, pelo Covid, ou retardar o processo de Alzheimer, né? Ou para crianças que têm um grau acentuado de déficit de atenção. Então o xadrez pode ser usado na parte terapêutica também. Além da primeira parte, que foi mais conhecida, que foi a parte esportiva, onde todo mundo conhece, que é torneio, campeonatos internos, externos, campeonatos mundiais de xadrez, onde o pessoal vai realmente jogar para ganhar. E esse pessoal, eles não são, eles objetivamente eles querem a vitória, eles não querem outra coisa sequer, né? Então temos aí o xadrez pedagógico, que é uma das vertentes do xadrez. Depois nós temos o xadrez terapêutico, temos o xadrez esportivo, que é mais tradicional. E nós temos também o xadrez usado para o autoconhecimento, como eu conheci psicólogos que usam a tecnologia do xadrez para que as pessoas possam melhorar as suas ações dentro das suas empresas, né? Para que os empresários se tornem mais agressivos, tenham menos medo de perder, saibam enfrentar as dificuldades usando estratégias. E também, né, temos também o lado da história, porque a pessoa se interessa pelo xadrez, ela começa a aprender história de uma outra forma, porque o xadrez está relacionado com todos os movimentos socioeconômicos da humanidade, guerras, sempre tem uma relação disso com o xadrez. E, principalmente, a prática do xadrez sadia, objetivando todas essas dimensões, ela pode levar a pessoa à inclusão social e a melhorar suas relações sociais humanas no meio da sociedade, fazendo amizades com pessoas inteligentes, né? Com pessoas mais sábias e buscando sempre o conhecimento e dividindo e absorvendo o conhecimento dessas pessoas mais sábias que estão aí no universo do xadrez. Tá bom? Então, o xadrez ele possui uma dimensão muito ampla, que se você souber tirar vantagem disso, vai ser muito bom para você e para quem você introduziu no xadrez. Tá bom, meus amigos? E aí a gente tem que procurar sempre extrair o melhor daquilo que existe. Por isso que eu sempre vejo o xadrez como uma potencialidade incrível, porque ele revela realmente as mentes mais brilhantes que existem. Porque uma mente brilhante, quando ela encontra o caminho do xadrez, ela vai se desenvolver. Isso que eu acho formidável. Por isso que eu admiro muito os grandes mestres do xadrez, o Alekhine, o Capablanca, o Bob Fischer, o Kasparov, o Karpov, o Mikhail Tal, todo esse pessoal e outros que eu não citei aqui foram gênios, porque ninguém consegue vencer um torneio com muitos caras bons se esse cara não for o melhor de todos, tá bom? Então, e nesse espelhamento das biografias, que é sempre importante a gente levar para as crianças, para entender que a vida, a melhor coisa para uma pessoa entender a sua própria vida, é começar a ler a biografia de grandes homens, porque aí você vai poder ver que a vida deles não foi fácil, tudo dependeu sempre do esforço, da determinação, da criatividade e da sensibilidade de você lutar sempre por aquilo que você acredita, tá bom? Então aí eu queria deixar mais essas informações para vocês e contando
que é muito bacana a gente conhecer pessoas que gostam de xadrez. Passe a praticar isso. Anda sempre com um chaveirinho, com um cavalinho, com uma torre, com um bispo. Isso vai um dia puxar uma conversa e você vai conhecer novos enxadristas aí. Tá bom? Viva o xadrez. Uma boa noite a todos.